enfoque que você deu, realmente, se a gente pegar essa questão de agora está tudo sendo gravado, então a gente vê os absurdos que acontecem nas audiências por aí. Esse caso da Mariana Ferrer que você deu e vários outros. O problema maior é que eu gostaria de tocar nos outros enfoques para você. O Rafael também pediu a palavra, que o tema é muito interessante, já vou passar em seguida, Rafael Dias. Deixa eu te perguntar a primeira questão. Eu, como representante da OAB, é uma preocupação que a OAB tem. Primeiro, a exclusão digital. Tem um monte de gente que não tem como participar, não tem internet, não tem condição. E alguns juízes, eu vou falar aqui o tal do CPJ, Código Processual do Juiz. O juiz cria as regras. Então, por exemplo, o reclamante não pode estar no escritório do advogado, a testemunha não pode estar no escritório do advogado. O cara não tem nem celular, não tem nem WhatsApp, não tem como ele conseguir participar se não for no escritório do advogado. Eu acho que, da mesma forma que foi implementado o processo judicial eletrônico, onde ficou constando assim, que quem não tivesse condição, o tribunal tinha que fornecer o meio, colocar ali o scanner na porta do fórum e o computador e fornecer, eu entendo que deve o judiciário ter uma sala para ouvir testemunhas e partes que estejam desassistidas de condições técnicas, para possibilitar até, em alguns casos, eu entendo que em vários aspectos, é ótimo a audiência telepresencial. Eu tenho feito sustentações orais em todos os meus julgamentos agora no tribunal, porque é muito mais fácil. E é algo que é dinâmico e funciona muito bem. Só que imagina uma audiência trabalhista, por exemplo, onde as testemunhas são conduzidas, elas vão estar na mesma sala, vão estar ouvindo, vão ouvir antes. Tem um monte de entraves para fazer uma audiência trabalhista telepresencial. Já criminal, eu fiz outro dia, eu tinha uma testemunha que estava no interior, não tinha crédito para acessar o WhatsApp, quer dizer, ele não tinha crédito para o WhatsApp, não tinha crédito para acessar a internet, a juíza ligou no telefone dele e fez por telefone. Então, o problema é essa falta de padrão. Cada juiz quer adotar de uma forma. Outra coisa que tem sido muito problema é o cara não conseguir conectar e o juiz dar a revelia. Eu acho que tem que ter um regramento, uma tolerância para esses problemas técnicos que podem ocorrer e essas informações que cada juiz quer fazer de um jeito. Se você puder, eu sei que eu perguntei um monte de coisa, a gente queria até meio-dia responder um monte de perguntas. Se você puder, depois em seguida eu passo para o Rafael. E, mais 2 minutos eu encerro as inscrições para a gente fazer o sorteio, tá? Legal, Marcos. Obrigado pelas perguntas, né, de cunho prático, acho que muito importantes. Eu estou vivenciando um pouco disso aqui do meu lado. E eu vou tentar ser dinâmico, então, nas respostas, né, para a gente poder falar bastante e atender ao maior número de pessoas. Em primeiro lugar, quer dizer, concordo com tudo que você falou. Acho que esses problemas existem e proponho 2 reflexões, né? Acho que a gente está num momento de transição. Então, toda transição, ela gera certas dificuldades que tendem a diminuir com o tempo. Então, acho que alguns desses problemas serão superados pela prática. E a segunda reflexão é dizer o seguinte, havia problemas antes também. A gente não pode esquecer disso, né? Eu lembro um caso muito emblemático. Eu era juiz federal em uma cidade já quase da zona rural aqui do Rio de Janeiro, que é Itaboraí, não é exatamente uma zona rural, mas a jurisdição era muito grande. E eu tinha muitos casos envolvendo questões previdenciárias, e havia testemunhas que não conseguiam comparecer, porque não tinham dinheiro para chegar até o fórum, e eventualmente elas vinham de carona em trator. Então, do mesmo jeito que a testemunha não tem dinheiro para pagar a conta da internet para se manifestar pelo WhatsApp, outras tinham dinheiro para se locomover até o fórum, né? Eu arrisco a dizer, né, parafraseando o professor inglês, que talvez as pessoas tenham mais acesso à internet do que à justiça, né? A questão é adequar essas ferramentas para ampliar ainda mais e tornar esse acesso ainda mais adequado. O problema do juiz criar as regras é outro problema que já existia, né? É o Código de Processo Civil da vara tal.
Então, esse tipo de degeneração do comportamento do magistrado, para continuar utilizando o termo, e eu falo com muita tranquilidade, né, por fazer parte do grupo de juízes brasileiros, já acontecia e continua acontecendo. E eu acho que o CNJ tem feito um esforço interessante para trazer regras cada vez mais claras, e acho que a OAB, junto com o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, tem uma grande contribuição a dar para trazer os problemas práticos para melhorar as resoluções, porque o que a gente está presenciando aqui é aquilo que as startups, as Lawtechs fazem todos os dias, né? Que é criar um produto, botar para funcionar, ver os problemas e criar a versão 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e ir melhorando cada vez mais. Então, claro que existe sofrimento nesse meio de caminho, mas o que eu sempre gosto de lembrar já existia problema antes, e talvez os problemas eram mais graves do que os que agora acontecem, o que não quer dizer que a gente não tem que procurar soluções cada vez melhores. Então, essas primeiras considerações que eu gostaria de fazer. Tá certo. Rafael Dias, seu questionamento ao Eric. Ótimo. O Eric, primeiramente aí agradecer a oportunidade de a gente estar participando desse painel aqui. Nós estamos todos de boca aberta aqui para, cara, tamanho conhecimento que você está agregando para o nosso evento. E, enfim, isso é uma oportunidade ímpar para todos nós. Usando um pouco dessa sua fala, né, de que esse problema que já existia com os juízes, do própria organização do judiciário, comparecimento de testemunhas, a gente vê um pouco isso acontecendo, até com base na frase que eu acabei de postar até aqui no chat do evento. O Peter Drucker fala, né, que a gente está vivendo um tempo de turbulência, isso trouxe uma necessidade de mudança, só que você não pode agir com a mesma lógica de antes, né, do passado. Então, não é só apenas usar a tecnologia, criar um ambiente virtual, as audiências serem realizadas por videoconferência, que você resolve um problema, né? Então, você precisa, às vezes, modificar como essas coisas funcionam. E olhando um pouco, até falando do exemplo do Acordo Fechado, nós somos uma plataforma que faz a conciliação online, porém não no modelo de mediação online, não no modelo de videoconferência, digamos assim. Né? A gente faz um trabalho de audiências assíncronas, então a gente consegue tratar mais casos, a gente consegue, obviamente, casos de menor complexidade, casos de consumo, caso trabalhista, e isso permite uma maior escalabilidade, uma resolutividade maior em termos de números. Então, olhando para esses problemas que a gente pontuou aqui, o problema da dificuldade de acesso à internet a nível aí nacional, os problemas que existem pós-operandi do próprio judiciário ou da própria sociedade civil, dos próprios advogados. E olhando para essas novas tecnologias que tem no mercado, as próprias Lawtechs, existem várias Lawtechs que têm apresentado essas soluções de resolução de conflito online. Como que você vê, digamos, uma mistura híbrida das soluções que o judiciário já propõe, daquilo que a sociedade já tem com essas legal techs, para que a gente consiga, eu acho que obter o objetivo aí final ter processos mais céleres, ter o uso cada vez mais dos mecanismos de resolução de conflito online, cada vez mais no dia a dia de toda a sociedade, tanto das partes, tanto dos advogados, do próprio judiciário. O que você vê nesses modelos híbridos, nessa revolução que a gente tem vivenciado, o que você vê daqui a alguns anos isso acontecendo na prática? Bom, legal. Obrigado, Rafael, pela pergunta e parabéns pelo seu trabalho. Eu sou super fã das plataformas de resolução de conflitos, especialmente da Acordo Fechado, porque eu acho que tem um pioneirismo muito importante e, obviamente, uma tecnologia bastante desenvolvida. Cara, eu me sinto muito à vontade para falar o que eu penso nesse assunto, porque quando eu saí do país para fazer um pedaço do meu doutorado era em Direito e Economia, e o meu estudo começou lá nos trabalhos lá do Colin Rule, do eBay, e aí veio para falar de utilização de comunicação assíncrona para diminuir as assimetrias informacionais, porque as assimetrias informacionais, na verdade, são uma das maiores causas
de ausência de composição de conflitos no Brasil. Então, o que é assimetria de informação, pessoal? Eu tenho conhecimento de uma parte dos fatos que tem a ver com esse possível litígio. Você, meu possível adversário, adversária, tem conhecimento de parte dos fatos. É natural que a gente conheça a parte que é mais favorável a nós. Isso gera expectativas opostas em relação à procedência do pedido num possível litígio. A gente tende a ser otimista, então eu tendo a achar que se a ação for ajuizada, o pedido tem 70% de chance de ser julgado procedente e a outra parte vai achar que tem só 30%. Então a janela de acordo, né, tende a diminuir, porque eu vou querer muito para fazer um acordo e você vai querer oferecer pouco, porque ambos estão achando que vão vencer. Quando você olha para o desenho do Código de Processo Civil, o desenho do processo, ele é péssimo para redução de assimetria informacional. Basta dizer assim, quando a gente chega para a audiência de mediação e conciliação, a parte apresentou a petição inicial, mas o réu não apresentou a contestação, quer dizer, as partes não têm conhecimento dos argumentos uma da outra, né? E as plataformas de mediação e conciliação, as plataformas de resolução de conflitos, elas trabalham exatamente para reduzir esse gap. Então, eu cheguei a propor, assim, muito timidamente, né, porque até hoje falar disso ainda soa um pouco agressivo, que tentar, de alguma maneira, realizar um acordo poderia ser considerado uma condição da ação. Se não uma condição autônoma da ação, mas uma demonstração do interesse de agir, para que a parte pudesse ir a juízo. E eu escrevi isso nesse livro que eu mostrei para vocês agora. E vejam vocês, né? O STJ, nesse exato momento, dizendo, olha, os tribunais precisam integrar plataformas de solução de conflitos e as causas devem passar, de alguma maneira, por essas plataformas para depois entrar no sistema processual propriamente dito, né? Então, eu acho que a utilização correta, parcimoniosa, adequada, eficiente, a depender do tipo de conflito, acho que você falou muito bem, Rafael, existem complexidades e complexidades, né? Bem utilizadas, elas vão aumentar as taxas de autocomposição de conflitos e diminuir o número de demandas que chegam ao Poder Judiciário, que chegam às audiências que vão ser realizadas online ou presenciais, dando mais tempo, né, para que advogadas e juízes façam aquilo que eles estudaram para fazer, que é tratar com mais cuidado das especificidades dos seus casos. É isso, meu amigo.